Olá! Nessa aula de História da Educação, estudaremos as reformas estaduais na Primeira República. Na aula anterior, você entendeu que a reforma Benjamin Constant não se sustentou por muito tempo. E na aula de hoje, você irá explorar a diversidade de experiências educacionais que surgiram com as reformas estaduais já na Primeira República. E identificará como cada estado, de acordo com as suas necessidades, seus recursos também, criou seus próprios sistemas de ensino e como isso impactou a educação popular. Falando de autonomia e apropriação de ideias, o contexto, a partir da Constituição de 1891, naquela Primeira República, deu autonomia aos estados para legislar sobre a educação. Isso resultou em uma série de reformas locais, que não seguiam um modelo único. E também usavam ideias estrangeiras, as ideias de pedagogos europeus, norte-americanos, como Pestalozzi, John Dewey, que foram apropriadas pelos educadores brasileiros, especialmente em estados mais ricos como São Paulo e Minas Gerais. A apropriação das ideias passava pelo federalismo educacional. E essa forma federalista de organização político-administrativa do Estado teve suas implicações na política educacional brasileira. O federalismo brasileiro estava baseado no modelo proposto pela Constituição americana, com seus poderes locais, isto é, com os municípios como agentes dentro da política educacional e o regime de colaboração como meio de efetivar o federalismo cooperativo. E esse federalismo educacional é caracterizado pela descentralização do poder e pela repartição de competências entre União, Estados, Distrito Federal e os municípios, que são chamados entes federados. Isso implica uma maior autonomia e a responsabilidade dos entes federados na gestão e na formulação de políticas educacionais. As reformas estaduais, então, dessa Primeira República, que é o período que vai de 1989 até 1930, os historiadores também chamam de República Velha, República dos Coronéis. O governo, nesse período, empreendeu várias reformas na educação, principalmente no que hoje chamamos de ensino médio e ensino superior. No eixo organizador das reflexões sobre essas reformas, todas elas preocupadas em organizar o ensino secundário, têm uma sequência. Em 1890, a reforma Benjamin Constant. 1901, o Código Epitácio Pessoa. 1911, a reforma Rivadavia Correia. 1915, a reforma Carlos Maximiliano. E em 1925, a reforma João Luiz Alves Rocha Vaz. Essas reformas estaduais na Primeira República se caracterizavam pela descentralização da educação mantida pela República e que trouxe pouco progresso em relação à educação primária da população. A expansão quantitativa das oportunidades educacionais não foi suficiente para compensar o crescimento da população em idade escolar. E aí, entre 1900 e 1920, o percentual dos que não sabiam ler e escrever permaneceu praticamente o mesmo, 65%. A reforma educacional paulista de 1920 partiu de um recenseamento escolar aplicado naquele ano para o estado de São Paulo, que mostrou que mais de 36.500 crianças entre 6 e 12 anos eram analfabetas e 28.500 não frequentavam a escola.
E a fim de combater esse analfabetismo revelado por este recenseamento, o então diretor de Instrução Pública do Estado, Antônio de Sampaio Dória, propôs um projeto de lei para alterar o sistema de ensino vigente. A instrução pública em São Paulo era formada por 3 modelos: as escolas reunidas, as escolas isoladas e os chamados grupos escolares. Considerados esses últimos grupos escolares de muito mais prestígio e eram organizados em 4 anos seriados, com professores, salas específicas para cada ano escolar. E esses modelos representavam a excelência do ensino paulista naquele contexto, contando ainda com direção e prédio apropriado. O projeto de reforma de 1920, então, propôs que o ensino primário nas escolas tivesse 2 anos de duração. A carga horária das aulas também foi diminuída de 4 ou 5 horas diárias para apenas 2 horas e meia. Dessa forma, o professor poderia instruir 2 turmas em um mesmo dia, por exemplo. O diretor da instrução pública entendia que, com a diminuição, seria possível alfabetizar o maior número de crianças possível, o que contribuiria para reduzir esse alto índice de analfabetismo. Escolarizar a população significava implantar aquela república almejada, sonhada. A educação e o progresso econômico do Brasil seriam faces da mesma moeda. E, inversamente, o analfabetismo era entendido como uma doença que, enquanto não fosse curada, impediria um futuro promissor. E apesar das críticas e também das alterações realizadas pelo governo, a proposta foi implantada e durou até 1925, tornando-se marco das reformas educacionais no Brasil. E uma nova estrutura que nós vamos tratar é a dos grupos escolares. A estrutura anterior era de classes seriadas. Os alunos eram divididos por idade e série, o que permitia um ensino mais organizado e eficiente. O método de ensino mútuo foi adotado com a Lei Geral de Instrução Pública, lá de 1827. Generalizou-se até os anos de 1850 e, em 1854, foi abandonado nas escolas primárias, quando os alunos mais adiantados ajudavam os mais novos. E o método intuitivo, que valorizava a observação e a experimentação. No período da República, foi adotado um novo modelo, diferente daquele anterior. Era o modelo dos grupos escolares, grupos de alunos que se reuniam para aprender e praticar habilidades específicas como a escrita, a leitura, e como parte de um esforço maior para democratizar o ensino e tornar a educação mais acessível para todos, independentemente da origem social ou da condição econômica. Essa nova estrutura, ou novo modelo dos grupos escolares, trouxe como uma inovação do Estado de São Paulo e se tornou um dos pioneiros nessa criação dos grupos escolares. E essa foi uma inovação na educação primária, cujas características eram: os grupos escolares se diferenciavam das escolas isoladas, que tinham uma única sala de aula com um único professor ensinando todas as séries ao mesmo tempo, para uma nova estrutura agora de grupos escolares. Essa nova estrutura, inaugurada em São Paulo a partir de 1893, consolidou o modelo que o Estado exportou para o resto do país e tornou-se sinônimo de escola moderna naquele período. Primeiro destaque para o modelo arquitetônico dos chamados palácios escolares. O aspecto físico desses grupos escolares, por si só, já era uma mensagem política da República.
eram monumentais, eram muito limpos. Então, essa monumentalidade e essa higiene dos prédios que eram construídos em projetos tipo, eram modelos para os outros, muitas vezes suntuosos, em estilo neoclássico ou às vezes com estilo eclético, mas idealizados na cidade de São Paulo por arquitetos da grandeza de Ramos de Azevedo. Eles foram chamados de palácios escolares para contrastar com aquelas antigas e precárias escolas isoladas do período do Império. Com isso vinha a propaganda republicana, com essa imponência arquitetônica que servia para dar a ver a importância da educação no projeto de progresso do regime e funcionando como um símbolo do sucesso da República. Os grupos escolares e seu modelo arquitetônico desse palácio escolar trazia nessa organização e nessa sua higiene uma arquitetura rigidamente planejada, segundo os princípios de higiene da época, garantindo muita luminosidade, ventilação, separação dos espaços. Era comum haver salas de aula na escola muito amplas, divisão por sexo, salas separadas, pátios separados ou, pelo menos, divididos por muros. Os pátios eram grandes para o recreio e também tinham fins cívicos e de controle. Os compartimentos específicos que existiam eram para a diretoria, para a secretaria, para o arquivo. Isso dava um caráter administrativo profissionalizado à escola, ao grupo escolar. A escola graduada, que é o segundo destaque que nós fazemos, ela veio como inovação. A substituição da escola isolada, que tinha um único professor ensinando todos os níveis, é substituída por esse modelo graduado. O que é o modelo graduado? É um ensino seriado e classes homogêneas. Primário de 4 anos, grupados por nível de conhecimento, por idade, em classes ou séries distintas. Racionalização do currículo e do tempo de ensino. E o ensino era simultâneo, o mesmo conteúdo para todos os alunos de uma mesma classe, ao mesmo tempo, seguindo um programa e um horário bem rigorosos. A racionalização curricular passava pela divisão do trabalho docente, com cada professor responsável por uma série ou por uma turma. E os métodos usados eram modernos, ensino primário de 4 anos, que previa a adoção de método intuitivo, baseado na observação e na experimentação, e também o uso de materiais didáticos considerados modernos, como mapas, globos, lousas. O objetivo político-social era a formação integral do cidadão, ajustada aos valores cívico-patrióticos e morais daquela república. Educação física, educação intelectual, educação moral. Outro detalhe é que a nova estrutura exigiu uma nova organização de pessoal. A direção passou a ser profissional. O grupo escolar era liderado por um diretor nomeado pelo governo e geralmente formado pela escola normal. A sua função era organizar, coordenar e fiscalizar o ensino. E o corpo docente era formado e a demanda por ensino seriado e métodos modernos impôs a necessidade de professores bem formados. Esses profissionais bem formados, saídos principalmente da Escola Normal de São Paulo, como a Caetano de Campos, eram considerados os apóstolos da instrução primária e foram essenciais para a missão civilizadora da República. Os grupos escolares, com toda a sua estrutura e seus recursos, concentraram-se majoritariamente nos centros urbanos e nas sedes de municípios. Nas áreas periféricas ou mesmo nas áreas rurais, o modelo de escola isolada continuava com seus desafios, sua precariedade de estrutura e de formação docente, falta de materiais, e continuaram sendo a realidade, criando uma educação diferenciada, a rural diferente da urbana,
a central diferente da periférica. E isso distava daquele ideal republicano de unidade formativa. O pensamento crítico e progressista foi essencial para aprofundar a discussão sobre a educação popular. Ela trazia à tona as vozes que criticavam a exclusão social promovida pelas reformas. E os projetos educacionais tiveram um papel fundamental na promoção da educação popular. Visavam atender às necessidades e às realidades da comunidade, promover a participação ativa, promover uma participação também crítica na transformação da realidade social. Nesse gráfico que colocamos aqui, vamos tratar um pouquinho dos projetos educacionais e eu quero que você entenda que, a partir de conflitos e críticas, o que ocorre? Apesar dos avanços dos grupos escolares, a educação ainda era inacessível para a maioria da população. E a partir desse conflito havido, da crítica a isso, também se criticava a falta de investimento no interior, a concentração de recursos nas capitais. Isso mantinha o alto nível de analfabetismo. A influência dessas críticas e desses conflitos é que o modelo de grupo escolar tornou-se uma referência, mas a sua implementação em larga escala continuava sendo um grande desafio. A educação popular para a grande massa continuava relegada a um plano secundário, e o que gerava um conflito latente entre o projeto modernizador das elites e a realidade social do país. Nessa videoaula, portanto, você aprendeu que houve uma apropriação de ideias em um contexto de autonomia. Também você aprendeu a forma de federalismo educacional que passou a existir. Entendeu que as reformas estaduais da Primeira República resultaram em uma diversidade de experiências educacionais. Com isso, você tomou conhecimento da nova estrutura dos grupos escolares e que eles representaram um avanço significativo, especialmente em estados como São Paulo. Até a próxima aula, então aguardo você.